Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer ao seu coração uma reflexão, e é uma reflexão que está aqui neste livrinho de devocionais, denominado Manancial, livrinho que é publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, é uma organização da Convenção Batista Brasileira. E é a devocional que está no dia 15 de julho, que foi escrito por Marisa Vieira, que fala sobre o Deus de misericórdia. E é baseado, meus queridos, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, e onde o capítulo 2 é o capítulo onde está registrado uma ocasião quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho. E nem ele mesmo se lembrava do sonho que tivera. Mas ele chamou os seus sábios, as pessoas que naquela ocasião eram responsáveis por essa parte, na interpretação de sonhos, no caso dos pagãos, a adivinhação de coisas, né? E ele disse para eles que ele tivera um sonho e que eles deveriam dizer qual é o sonho que ele tivera e qual era a interpretação desse sonho, e que se eles não fizessem, seriam despedaçados. Que dificuldade, né? E em meio a toda essa situação, essa circunstância, então foi chamado também Daniel, profeta, que era um dos exilados do povo de Israel naquela ocasião. Mas eu não quero falar sobre o sonho, qual era o sonho, qual foi a interpretação que Daniel deu. O destaque aqui é a atitude de Daniel, nos versos 17 e 18, quando chamado para resolver aquela questão, correndo o risco também de ser despedaçado se não resolvesse. Então ele diz o texto, versos 17 e 18 do capítulo 2, que Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, né? Também conhecidos pelos nomes Sadraque, Mesaque e Abednego, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então veja a atitude de Daniel, né? Ele vai para casa, ele se junta aos seus amigos, também servos de Deus, tementes a Deus, e diz assim: olha, vamos orar, porque se o mistério não for resolvido, nós vamos ser despedaçados. Nabucodonosor disse que seriam despedaçados se não resolvessem aquele mistério, né, daquele sonho, que nem ele mesmo se lembrava, nem Nabucodonosor se lembrava. Então Daniel conta o problema aos seus amigos e juntamente com eles rogam ao Deus dos céus. Eles têm essa atitude. E aí na sua reflexão, então, Marisa Vieira, ela diz assim: olha, a vida de Daniel dependia da benevolência de um chefe de estado idólatra, Nabucodonosor, que estava irado, pois ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Ele e seus amigos corriam perigo e por isso uniram-se para pedir misericórdia a Deus para que não fossem mortos. Ao precisar de misericórdia, Daniel clamou ao Deus de misericórdia. Quando sua vida dependia de um homem, ele clamou a Deus. Naquele momento, lembrando-se de quem Deus é e de seus feitos, ele confiou sua vida ao Senhor. Ao passar por situações difíceis, tentamos resolver, às vezes, à nossa maneira. Buscamos ajuda de amigos ou tentamos dar um jeitinho. Quando lemos a palavra, no entanto, deparamos-nos com a revelação maravilhosa de quem Deus é e de tudo o que Ele fez e faz ao longo da história. E então somos confrontados a crer nele. Assim, ainda que estejamos passando por momentos em que homens tentam determinar o que será da nossa vida, não nos desesperamos, pois sabemos que o nosso Deus não só é o Senhor da história, como muda a história.
Deus pode mudar a história. Esta parte me chamou bastante atenção, meus irmãos. Então presta bastante atenção. Olha, Deus pode mudar a história. Qual é a história que Deus pode mudar? Toda a história. Deus pode mudar a história da nossa vida. Qual tem sido a história da sua vida até aqui? Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode mudar a história da nossa família. Qual tem sido a história da sua família até aqui? Talvez tenha sido ou esteja sendo uma história não muito boa. Uma história em que até algumas coisas trágicas estão incluídas. Mas Deus pode mudar a história da sua família. Deus pode mudar a história da nossa cidade. Deus pode mudar a história do nosso país. Deus pode mudar a história do mundo. O que nós precisamos fazer é crer. Crer em quem Ele é e no que, obviamente, segundo a sua vontade, Ele pode fazer. Então Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a sua história. E termina com o pensamento. Em Deus confiaremos e nele esperaremos, pois Ele é, era e sempre será o Deus de misericórdia. Vamos orar. Vamos fazer uma oração. Deus amado e bendito, nós te agradecemos, porque por ser tu, ó Deus, quem és? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que conhece a nossa história, a história da nossa família, a história da nossa cidade, a história do nosso país. E pode, ó Deus, mudar essa história. Então eu quero clamar ao Senhor nesse momento pelas nossas vidas, pelas vidas de todos quantos estão ouvindo, ó Deus, essa meditação, esta reflexão, pela vida das famílias, ó Deus, daqueles que estão ao alcance da minha voz, através desse vídeo, dessa reflexão, nesse momento, e pedir, ó Deus, que o Senhor esteja mudando a história da vida dessa pessoa, a história da família desta pessoa. Que, ó Deus, o Senhor esteja transformando, que, ó Deus, o Senhor esteja tirando, ó Deus, aquelas coisas ruins e colocando, ó Deus, coisas boas que vêm da parte do Senhor na vida dessa pessoa e, ó Deus, na vida dessa família. Muito obrigado, ó Deus, pelo exemplo do teu servo lá do passado, ó Deus, que quando diante daquela situação tão difícil, tão trágica, ó Deus, com a possibilidade de perder a própria vida daquela forma terrível, sendo despedaçado, ó Deus, por ordem de um rei, de um soberano, ó Deus, pagão. Mas ele não se desesperou porque confiava no Senhor. Então foi ao encontro dos seus amigos que também confiavam no Senhor e oraram, ó Deus, ao Senhor, e o Senhor honrou, ó Deus, a fé dos teus servos lá no passado e glorificou, ó Deus, o teu nome através deles. Que assim seja conosco também, ó Deus. Que nós tenhamos fé, que a nossa fé seja honrada e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado pela nossa fé através das nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ainda, meus irmãos e amigos, quero cantar um hino, ou pelo menos tentar, né? Cantar um hino que está aqui no Cantor Cristão. O Cantor Cristão é o hinário oficial das Igrejas Batistas, da Convenção Batista Brasileira. Então tem um hino muito bonito que é intitulado Vitória nas Lutas. É o hino de número 454. Eu vou tentar cantar, se você quiser pode me acompanhar. Desculpe desde já as falhas, porque eu não sou cantor, né? Passado, mas temíveis, cruéis,
mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que em todas as suas lutas você possa ter vitória, confiando em Deus, vitória que vem da parte do Senhor. Amém.